Oi gente, eu me chamo Yara, esse é o Conto Encanto. Outra coisa que aconteceu durante a Bienal é que eu tinha uma viagem que era para durar 6 horas e durou 9. Eu tinha um total de um livro na mochila para ler e para minha sorte esse livro era Flores para Algernon, porque meu Deus do céu, que livro é esse? Flores para Algernon é um livro do Daniel Keyes, é um marco da ficção científica, lá fora é leitura obrigatória em várias escolas, várias faculdades. Começou como um conto em 1959, em 1966 que isso daqui foi virar um livro e chegou no Brasil nas mãos da Aleph, que fez, minha gente, que trabalho que a Aleph fez com esse livro aqui. Eu não sou de prestar muita atenção nisso, uma falha minha inclusive, mas eu quero dar os parabéns para quem traduziu isso daqui, para toda a equipe da Aleph, porque além do trabalho gráfico estar muito bonito, a tradução dessa parada tá surreal de boa. Esse livro vai contar a história do Charlie Gordon. Ele é um homem de 32 anos que possui deficiência intelectual grave. Acontece que o Charlie foi selecionado para ser o primeiro ser humano a passar por um procedimento cirúrgico revolucionário, um avanço tecnológico sem precedentes que pode aumentar o QI dele. É um procedimento que nunca foi feito em pessoas, mas que já foi realizado em animais. E no caso nós temos um ratinho chamado Algernon, que é a grande base desse estudo, que é a grande estrela desse procedimento. Porque eles fizeram essa cirurgia no Algernon e foram acompanhando e viram como o ratinho começou a se tornar muito mais inteligente. Esse livro vai ser narrado pelo próprio Charlie, então é o próprio objeto de estudo que está nos contando essa história. E ele é inteiro em formato de relatórios de progresso. Então nós temos uma data e a gente tem o Charlie contando pra gente as memórias dele, o que ele tá sentindo, o que ele sente, o que ele acha, enfim. É sempre o Charlie quem tá nos contando essa história. O que acontece? O Charlie é um personagem com deficiência intelectual. Então no início do livro a gente vê uma pessoa muito perdida que o sonho dele é se tornar alguém inteligente. Ele quer ser esperto. E ele quer ser esperto para conversar com pessoas, para ter mais amigos, para ler mais livros e para saber mais, porque era o sonho da mãe dele, é o sonho dele. E a gente vê esse cara extremamente ingênuo, um menino, a gente vê assim uma criança que o sonho dele é ser alguém inteligente. Então ele tá passando por esse procedimento, ele confia cegamente nesses médicos e nessa equipe que está ao redor dele e ele vai fazer de tudo para se tornar alguém inteligente. Durante o livro, Charlie e o Algernon eles vão competir em algumas coisas, então eles são jogados em labirintos ali para serem testados e o ratinho sempre ganha do Charlie. E depois da cirurgia, a gente vai começar a acompanhar a evolução do Charlie, como é que ele corresponde a essas mudanças. É aí que a parada fica tensa. É muito difícil falar de Flores para Algernon sem dar nenhum spoiler para vocês, mas eu posso dizer que a evolução do Charlie é algo que vai debater vários pontos. Ele vai falar sobre inteligência, ele vai falar sobre QI, ele vai falar sobre evolução. A gente vai ver esse personagem crescendo intelectualmente, só que ao mesmo tempo ele começa a se questionar. Ele começa a questionar os amigos, o trabalho, a família, as lembranças que ele tem e agora com essa nova percepção que ele tem de todos os cenários, ele começa a ver como que foi o passado dele e o pensamento dele como o Charlie e como o novo Charlie e a consequência disso é que ele começa a questionar a própria existência no meio disso. O QI do Charlie vai passar de 200, sendo que antes da cirurgia ele tinha menos que 70, só que ao longo desse processo a gente começa a questionar o que é inteligência. Inteligência é só esse número? É só o QI? Ou inteligência tem mais coisa ao redor dela? Inteligência é felicidade? Inteligência é você ser correspondido? Tudo isso esse livro vai debater. Cada vez que ele sabe um pouco mais, que ele lê um pouco mais, que ele conhece um pouco mais a cabeça dele, ele está ficando mais inteligente, só que ao mesmo tempo ele vai se frustrando cada vez mais, porque ele percebe que do lado de lá ele não tem esse retorno, e isso vai dando um bug na cabeça do cara. É um livro agoniante, é um livro com um ritmo, minha gente, que eu nunca tinha experimentado antes. E é um livro que eu disse parabéns para a equipe de tradução, porque no início dele a gente tem um deficiente intelectual e é um menino escrevendo. O Charlie escreve muitas coisas errado, então ele escreve palavras do mesmo jeito que ele fala, palavras que ele acha que escreve de tal jeito, então a gente tem muitos erros de grafia, pontuação nenhuma, e o livro escrito
quanto ele ajuda a construir a história que está sendo contada. É uma coisa assim, você consegue acompanhar a evolução do Charlie e esse ciclo desse personagem conforme a grafia, conforme a coisa está sendo escrita. E isso é uma experiência que eu nunca tinha tido antes. É um livro que vai questionar a forma como a gente trata esse deficiente intelectual na nossa sociedade e se inteligência está ligada a afeto, a carinho, a troca, a amor, a felicidade. É muito doido que, como esse livro é em primeira pessoa, a gente sente tudo muito junto com esse personagem. A gente pega o Charlie e a gente tá junto com ele nessa trajetória. Então, tudo que ele tá questionando, a gente começa a questionar também. O livro é isso mesmo, é questionamento em cima de questionamento, e é coisas que a hora que você fecha a última página, eu estava em lágrimas dentro do ônibus, talvez tenha sido um pouco embaraçoso esse momento, mas não tinha outra forma de terminar esse livro a não ser chorando. O livro fecha e o livro encaixa e você termina ele, você começa a questionar tudo que estava no livro, você traz um pouquinho pra você e você começa a rever tantas e tantas e tantas coisas. É uma história que você entende porque que ela é um marco da ficção científica, você entende porque que ela é tão importante e você entende que você tem que passar isso pra frente porque não tem outra coisa pra fazer com esse livro a não ser passar pra frente. Super rápido de ler, uma história como nenhuma outra. Se você quiser comprar esse livro, o link tá aqui na descrição. E, gente, peguem esse livro pra ler, porque é só acompanhando a história do Charlie que você vai entender essa doideira e essa loucura que é esse livro. É um livro que eu vou guardar com muito carinho e que foi uma bela de uma surpresa em 9 horas dentro de um ônibus ler isso daqui. Que bom que eu tinha isso daqui dentro da mochila, que bom que eu tinha isso daqui pra ler, porque valeu a viagem inteira. Eu espero muito que vocês leiam, me deixem aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse livro, pelo amor de Deus, se você já leu, se você quer ler, se você tá assistindo esse vídeo sem ler, leia e depois volta aqui pra gente conversar, porque a gente precisa falar sobre esse livro aqui. Me acompanhe nas redes sociais pra gente continuar o nosso papo sobre literatura, a gente se vê por aí. Um beijo, pegue esse livro pra ler e tchau!